revelado. O que o vaqueiro encontrou em casa, após 5 anos, transformou sua vida de forma incrível. Mateus, um vaqueiro de 35 anos, estava prestes a cruzar a porta de sua velha casa no sertão nordestino. Após 5 longos anos na cidade, rodeado de preconceitos e desafios, ele voltava com um coração cheio de esperança, mas também de apreensão. Ao abrir a porta, o cheiro do campo, com uma intensidade quase palpável, o envolveu como um abraço familiar. O canto das aves parecia lhe dar boas-vindas, mas ao mesmo tempo, os ecos de um passado distante reverberavam em sua mente. Logo avistou um velho baú empoeirado no canto da sala. Curioso, abriu-o com as mãos tremendo. O que encontrou lá dentro fez seu coração disparar. Era um chapéu de couro, velho e desgastado, que pertenceu ao seu avô. Um símbolo de força e respeito na comunidade, que despertava não apenas nostalgia, mas também segredos que estavam enterrados por anos. Aquele chapéu não era apenas um objeto, era um legado. As lágrimas vieram a seus olhos quando ele o segurou com carinho, sentindo a textura cheia de histórias. Enquanto investigava a história de sua família, cada revelação era como um tapa na cara. Descobriu que seu avô era um líder admirado, que lutou por justiça, mas também enfrentou conflitos que separaram a família. Mateus começou a se questionar. Por que eu deixei tudo isso para trás? O que eu realmente busquei na cidade? A luta interna crescia, como um vendaval no sertão, causando dúvidas sobre suas escolhas. Era preciso respeitar suas raízes e, ao mesmo tempo, sonhar alto. Como equilibrar isso? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E quando ele achava que as coisas poderiam ficar mais serenas, um antigo rival apareceu, disposto a desafiar não só o legado do avô de Mateus, mas também toda a história da sua família. O sangue ferveu em suas veias, e nesse momento, ele percebeu que a batalha não era apenas contra o rival, mas também contra suas inseguranças e medos. Mateus sentia a pressão crescendo, lembrando-se do peso do chapéu em suas mãos. Ele estava à beira de redescobrir seu lugar no mundo, de se tornar um verdadeiro vaqueiro em tempos de transformação. O que fazer agora com todas essas novas revelações? Como utilizaria o legado que recebeu para traçar o seu futuro? Enquanto a poeira do passado começava a se dissipar, novas perguntas surgiam e, com elas, a determinação de honrar sua família e encontrar seu verdadeiro eu. O caminho à frente era incerto, mas uma coisa era clara. Mateus estava pronto para lutar. A aventura apenas começava e a história da sua vida estava prestes a ganhar novos capítulos. Mateus respirou fundo. O ar fresco do sertão parecia preencher seus pulmões de tipos diferentes de coragem e preocupação. A imagem do chapéu de seu avô em sua mente não era apenas um símbolo do passado, mas a somatória de tudo que ele queria e precisava resgatar. Decidiu que era hora de enfrentar seu rival, Joaquim, um homem que não tinha apenas desaforado a honra de sua família, mas também o que Mateus poderia vir a ser. As palavras ferinas de Joaquim ressoavam em seus pensamentos, como um eco que não se apagava. Naquela tarde quente, Mateus caminhou até o bar local. Cada passo trazia um misto de adrenalina e trepidação. A pequena cidade ainda tinha o mesmo clima que ele se lembrava, mas algo tinha mudado dentro dele. As risadas e conversas na calçada davam vida ao lugar, mas a sua mente estava voltada para um único objetivo: confrontar Joaquim e restaurar a dignidade de sua família. Ele não poderia se deixar levar pelo ódio, mas precisava da força que seu avô sempre representou. Ao entrar no bar, todos olharam para ele. Era como se o tempo tivesse parado e a expectativa pairasse no ar. Mateus sentiu o peso dos olhares em seu rosto. Era como se a cidade inteira estivesse esperando por aquele momento. Ele se dirigiu ao fundo, onde Joaquim estava sentado, cercado por amigos, rindo de algo que parecia insignificante. No instante em que Joaquim avistou Mateus, o riso se desfez e uma expressão de desprezo apareceu em seu rosto. Olha quem voltou! O vaqueiro que abandonou sua terra para viver em meio a arranha-céus e gringos. Zombou Joaquim, fazendo gestos exagerados com as mãos.
O bar todo riu, mas a humilhação apenas fortaleceu a determinação de Mateus. Estou aqui para defender o que é meu, Joaquim. O que você está fazendo não vai ficar assim, não com um legado em jogo, respondeu Mateus, sua voz firme, mas o coração batendo rápido. Os risos cessaram e o clima ficou tenso. Joaquim, por sua vez, levantou-se, desprezando a postura confiante de Mateus. Legado? Você? O que você sabe sobre ser um verdadeiro vaqueiro? Você esqueceu de onde veio e agora acha que pode voltar e exigir respeito? Mateus sentiu uma chama de indignação arder dentro de si. Ele se lembrou das histórias que seu avô contava sobre coragem, resiliência e luta pelo que é certo. Não era apenas uma briga pessoal, era sobre a honra de sua família. Não é só sobre eu ser um vaqueiro, é sobre todos que já lutaram por esta terra e vou honrar isso, declarou, mais para si mesmo do que para Joaquim. Enquanto a tensão aumentava, um silêncio pesado se instalou no bar. Os habituais frequentadores olhavam para o confronto, cientes do significado daquele momento. Não era apenas um embate físico, era uma batalha de princípios e de histórias que deveriam ser contadas. No entanto, antes que a situação pudesse escalar, uma voz feminina se fez ouvir entre a multidão. Mateus, isso não é a solução. Você também não pode deixar sua raiva te dominar. Era Clara, uma amiga de infância que sempre tinha um jeito de acalmá-lo. Suas palavras traziam um frescor, reduzindo a tensão, mas Mateus sabia que não poderia recuar agora. Seria um confronto de verdade ou uma entrega silenciosa ao passado? Com a mão no chapéu de seu avô, um pensamento atravessou sua mente. Ele poderia ser um exemplo não só para si, mas para todos que esperavam por mudanças. O que Mateus escolheria fazer agora poderia não apenas mudar seu futuro, mas também o da comunidade que tanto amava. A batalha estava longe de ser decidida, e todos estavam à espera do seu próximo movimento. Mateus sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para Joaquim, que agora estava em sua frente, numa postura provocativa. A sala parecia pequena e sufocante, as paredes testemunhando o acúmulo de ressentimentos e memórias que nem ele mesmo conseguia processar. Você não sabe o que está dizendo. Esse lugar e essas pessoas sempre foram minha vida. Você só é um eco do passado, gritou sua voz mais alta do que pretendia. Olhando para os rostos dos amigos de Joaquim, ele procurava apoio, mas apenas encontrou desprezo. A risada que antes preenchia o bar agora estava morta, substituída por murmúrios nervosos. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Clara estava ao lado, tentando convencê-lo com um olhar terno e preocupante. Era como se ela dissesse que havia outra maneira, uma saída que não envolvesse socos ou gritos. Mas será que essa saída realmente existia? Joaquim deu um passo à frente, desafiador. Você é apenas um garoto que se esqueceu de tudo que o sertão representa. Agora vem aqui querendo mostrar que tem coragem. Mas coragem é muito mais do que palavras, Mateus. Ele estalou os dedos, como se aquilo fosse suficiente para desviar o que Mateus sentia. Não é só disso que se trata, Mateus respondeu, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Ele se lembrou do cheiro da terra molhada depois da chuva, do céu estrelado que iluminava as noites no sertão e do sabor do café passado pela avó. Aqueles momentos não podiam ser apagados. A certeza de que estava lutando não apenas por si, mas por todos aqueles que não tinham voz, o fortaleceu. Num impulso, ele se lembrou da ideia que lhe atravessara a mente antes. O que ele queria mostrar a Joaquim era que um verdadeiro vaqueiro não se mediria por brigas e rivalidades, mas pela capacidade de unir as pessoas. Ele hesitou, mas tomou coragem e disse: "Vamos fazer diferente, Joaquim. Em vez de brigar, que tal um desafio, uma corrida, o mais rápido entre nós, e a nossa honra fica decidida? O que acha?" As palavras caíram como uma bomba no ambiente. Os murmúrios aumentaram. As pessoas começaram a se agitar, criando uma onda de expectativa. Muitos torciam para que Joaquim aceitasse, outros riam, achando que Mateus estava se colocando em apuros. Mas ele só queria uma chance de provar que a luta dele não era contra Joaquim, mas por algo maior. Joaquim hesitou apenas por um instante, a arrogância voltando a brilhar em seus olhos. "Desafio aceito!" Ele piscou para os amigos, que imediatamente começaram a aplaudir e gritar, torcendo pela manifestação do conflito.
A adrenalina agora tomava conta de Mateus, mas não era mais a raiva, e sim uma chance de provar seu valor. Clara se adiantou, colocando a mão em seu ombro. Mateus, isso pode não ser o que todos esperam. Você tem certeza disso? Ele olhou para ela e viu preocupação e um pouco de admiração. Sim, Clara, minha luta não será apenas pela honra, mas pela esperança de que possamos viver juntos em paz. Vou conquistar esse respeito, mas do jeito certo. O bar estava em festa. A expectativa de uma corrida acendia antigas rivalidades e esperanças. Contudo, uma sombra pairava acima dele. Ao sair, Mateus sabia que um movimento estava prestes a ser feito. Precisava da força do ambiente ao seu redor, daquelas vozes e do peso das tradições. A corrida poderia muito bem redefinir o que todos acreditavam ser uma rivalidade sem fim. Enquanto os ânimos se aqueciam, Mateus se afastou um pouco, buscando um momento de clareza. O vento no rosto lembrava-o de que a corrida estava muito além de vencer. Seria, talvez, a abertura de antigo diálogo, ou até mesmo a ressignificação de sua própria trajetória. E, no fundo, só uma pergunta pairava em sua mente. O que aconteceria se ele realmente ganhasse? Afinal, na hora da verdade, quantos estariam dispostos a acompanhá-lo na reescrita de sua história? Mateus saiu do bar com o coração acelerado e a mente a mil. A corrida não era apenas uma disputa de velocidade, era uma oportunidade de mostrar a todos que havia um caminho diferente para a rivalidade que o segregava de Joaquim. Enquanto caminhava, sentia o peso dos olhares, a pressão do que estava por vir. Não apenas ele, mas toda a comunidade aguardava o resultado daquela corrida. Ele se afastou do bar e foi em direção ao campo, uma vasta extensão que trazia as memórias da infância. Ao olhar para o céu, as nuvens de tempestade começavam a se formar. O barulho distante de trovões combinava com seus próprios pensamentos atormentados. Se pudesse simplesmente correr e esquecer tudo, isso seria mais fácil. Mas não, ele decidiu que aquele desafio era diferente. Seria como se cada passo desse na corrida fosse uma tentativa de apagar os traumas do passado e o desejo de um futuro melhor. Ouvindo o murmúrio da cidade ao fundo, Mateus começou a lembrar-se de sua infância, das corridas com os amigos, das histórias contadas em volta da fogueira. Uma vida simples, mas cheia de vida. O sertão pulsava, e ele sabia que precisaria de todo aquele amor e sabedoria para enfrentar Joaquim. O que muitos não viam era que as rixas eram como raízes que, se não cuidadas, poderiam sufocar toda a plantação ao redor. Enquanto se aproximava da linha de partida, começou a se encher de determinação. O calor dos corpos ao redor, as vozes alvoroçadas, tudo criava uma atmosfera única. Olhou para Clara, que estava ao seu lado com um olhar encorajador. Ela sempre estivera lá, mesmo quando tudo parecia tempestade. Sorrindo para ela, percebeu que sua luta também significava algo para aqueles que acreditavam nele. Os outros participantes começaram a se alinhar, mas Joaquim estava calado, segurando o olhar, como se estivesse armado pelo próprio orgulho. Era o oposto de tudo que Mateus desejava. Teria de ser mais do que uma corrida. Tinha de ser um momento de transformação. Oi, Mateus! Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Era Daniel, um velho amigo de infância que se aproximava. Eu ouvi sobre o desafio e estou torcendo por você. Lembre-se, o importante é o que você representa agora, mais do que a vitória. Mateus sorriu, sentindo que não estava sozinho. Todos ali pareciam compartilhar uma expectativa renovada, e quanto mais se olhavam, mais podiam sentir aquela energia indescritível, um sopro de esperança. Prontos? O narrador anunciou, preparando todo o pessoal. A histeria tomou conta enquanto eles se preparavam. O sinal de partida estava prestes a ser dado. Mateus fechou os olhos por um instante, um misto de sentimentos conflituosos dentro dele. Medo, esperança, coragem. O grito ecoou pela linha, e como um foguete, eles dispararam. As botas de Mateus batiam contra a terra, cada passo levando-o adiante, não apenas em direção à linha final, mas para um novo começo. Entre os gritos de apoio e a adrenalina, ele sentiu que estava correndo não só por ele, mas por algo maior. Se Joaquim, em alguma parte do seu coração, percebia isso também, poderia muito bem ser o começo de uma nova conversa. Mas e se ele não estivesse disposto a ouvir? O pensamento cortou como uma faca, mas Mateus não poderia parar. E enquanto corria, uma dúvida inquietante surgia. O que realmente mudaria se ele ganhasse?
O vento lhe sussurrou como se fosse uma resposta, mas ele não tinha tempo para isso. Afinal, a linha de chegada estava se aproximando e a verdadeira corrida estava apenas começando. O som do vento cortando o ar parecia um grito de apoio. Cada passo de Mateus no chão seco e áspero ecoava como um tambor, ressoando com sua determinação. Ele não apenas competia contra Joaquim. Ele corria contra as sombras do passado, os ressentimentos que por muito tempo suas vidas haviam acumulado. A linha de chegada se tornava cada vez mais nítida à medida que ele acelerava, sentindo-se como se estivesse despindo antigas mágoas. À sua frente, Joaquim estava apenas alguns metros distante. O que poderia ter sido uma imagem de rivalidade pura, agora se misturava com uma visão de solidariedade. Mateus queria fazer mais do que vencer. Ele queria desafiar os demônios que, em algum lugar, podiam estar aprisionados no coração de seu oponente. A disputa se tornava, assim, um grito de libertação. Ao passar os corredores que a multidão formava, o entusiasmo aumentava. "Vai, Mateus!" ecoou uma voz feminina entre as muitas, e ele girou suavemente a cabeça para encontrar Clara em meio ao mar de rostos. O brilho em seus olhos era o que ele precisava. Era um lembrete de que cada membro da comunidade se importava com aquele momento, que a corrida era um símbolo do que eles todos buscavam: união e renascimento. Mas à medida que se aproximava da metade do percurso, uma pontada de dor atingiu sua perna. Ele quase vacilou, mas respirou fundo, lembrando-se de todas as corridas que havia feito na infância. "Não desista", sussurrou para si mesmo, como se Clara estivesse ao seu lado, sempre incentivando, sempre acreditando. Joaquim, percebendo a luta interna de Mateus, lançou um olhar desdenhoso e acelerou, mas não havia nada de desprezo no olhar de Mateus. Havia compreensão, uma conexão emocional que vai além de qualquer rivalidade. Ele sabia que ali estava um homem também lutando suas batalhas interiores. Um trovão estourou e a chuva finalmente começou a cair leve, como uma bênção do céu. Cada gota parecia sincronizada com a respiração de Mateus, revitalizando seu corpo e sua alma. Ele podia sentir a energia da multidão pulsando conforme a água formava pequenos lagos no chão empoeirado. Havia algo místico naquele momento, uma promessa de renovação. E se ele ganhasse, talvez pudesse trazê-la junto. A linha de chegada estava mais perto agora, quase ao alcance. Mateus intensificou o ritmo, suas pernas se movendo como se soubessem que não podiam falhar. Mas ao lado de Joaquim, havia também um sentimento de medo. O medo do que a derrota significava. O medo do que aconteceria se ele não conseguisse manter a tradição da vitória. Dentro dele, um turbilhão de conflitos. E se Joaquim não aceitasse a mudança? E se a corrida não abrisse as portas para a conversa que Mateus desejava? A impressão de que tudo podia ser perdido num instante gerava uma pressão ainda maior. Quando finalmente ultrapassou Joaquim, um grito de alívio e alegria irrompeu da multidão. Ele não olhou para trás. Tudo que importava agora era a linha de chegada. No entanto, enquanto se aproximava do final, uma voz ecoou dentro de sua mente. O que aconteceria depois? O que realmente mudaria? Ao cruzar a linha, sentiu que a corrida tinha sido mais que um simples ato de velocidade, mas um portal para a transformação. O olhar que encontrou foi o de Joaquim, que hesitou, a emoção explodindo em seus olhos, mas tudo que Mateus conseguia focar era no que estava por vir. O silêncio tomou conta por um momento, e nesse instante, uma conexão genuína parecia prestes a romper as barreiras entre eles. "Mateus", murmura Joaquim, mas as palavras a seguir estão presas em sua garganta. Será que a rivalidade se desfaria ali? A corrente de elementos que poderiam se desdobrar era imensa, e Mateus, com o coração ainda acelerado, ficou ali, não só esperando pela resposta de Joaquim, mas também pela própria resposta a uma pergunta essencial: o que realmente é vencer? O silêncio se estendeu entre os dois, como uma corda tensamente esticada prestes a arrebentar. Joaquim parecia bem mais perdido do que Mateus. O olhar que antes era de rivalidade, agora revelava uma vulnerabilidade palpável, uma luta interna que Mateus podia sentir como se fosse sua própria. "Mateus." A voz de Joaquim finalmente emergiu, rouca e carregada de sentimentos. "Você venceu, mas eu não consigo apenas." Ele olhou para o chão,
os ombros caindo lentamente, como se a pressão de todos aqueles anos pressionasse suas costas. Eu não consigo apenas esquecer tudo. Mateus balançou a cabeça lentamente, respirando fundo para reunir coragem. Ele sentia que este era o momento crucial, o ponto de virada. Ninguém precisa esquecer, Joaquim, mas podemos tentar entender. A gente está preso em uma rivalidade que só traz dor. Enquanto falava, a chuva parou e um sol tímido começou a emergir por trás das nuvens carregadas. A multidão ainda vibrava ao redor, mas o mundo parecia ter encolhido em torno deles. Era como se ninguém mais existisse, apenas os dois homens que por tanto tempo se viam como inimigos. Olha, eu sei que é complicado, contou Mateus, sua voz carregada de sinceridade. Eu também carrego mágoas, e não quero que isso transforme nossa comunidade em um campo de batalha. Tem que ter um jeito da gente seguir em frente. Aquele simples apelo parecia abrir um novo espaço no peito de Joaquim. O olhar do outro homem começou a brilhar com uma mistura de esperança e resistência. Ele ainda estava confuso, mas um pequeno passo estava sendo dado. Mateus não queria apenas se livrar de Joaquim, mas buscava algo mais significativo. O que seus pais diriam sobre isso? Joaquim finalmente perguntou, quase como um desafio. A menção dos pais de Mateus atingiu um ponto sensível. Na memória, ele evocou o calor do lar, os conselhos que ouviram tantas vezes e que, apesar de tudo, ainda achavam força. Eles sempre acreditaram que a gente deveria estar juntos, não separados. Sempre. O que fica depois da rivalidade? Só mágoa, respondeu Mateus, sua voz embargada. O pai dele, um vaqueiro veterano, tinha ensinado valores que agora pareciam distantes, mas ainda lhe guiavam. Joaquim hesitou, analisando as palavras que eram oferecidas. Então, o que você deseja, Mateus? O que faria você se sentir realmente vitorioso? Ouvindo a pergunta, o peito de Mateus se encheu de um certo peso, uma urgência em responder com profundidade. Desejo entender. Desejo que possamos criar algo que não carregue o peso do passado. Se quisermos, podemos ser melhores. Um exemplo de superação, não só para nós, mas para toda a comunidade. Joaquim estava agora quase sorrindo, mas a luta ainda brilhava em seus olhos. E se eu não conseguir esquecer as coisas que ocorreram? O que acontece agora, depois desse momento? Podemos começar a conversar. Com calma. Precisamos disso. O que está feito, mas o que está por vir? Isso podemos moldar juntos. E quem sabe, a corrida de hoje seja apenas o começo de algo grandioso. O olhar de Joaquim passou a refletir uma mistura de curiosidade e dúvida. Ele mordeu os lábios e, pela primeira vez, pareceu abrir espaço para que Mateus entrasse. Eles podiam sair daquele momento não apenas como corredores, mas como aliados, como homens que se deram a chance de reescrever a própria história. No fundo, a pergunta ainda ecoava. Estamos prontos para essa transformação? O futuro existia diante deles, incerto e cheio de possibilidades, e Mateus percebeu que sua maior corrida ainda estava por vir. Ele apertou os lábios, decidido. Mas antes que qualquer palavra a próxima pudesse surgir, um grito cortou a atmosfera. Mateus, Joaquim, olhem para o céu. O coração dos dois se acelerou. Ao olharem para cima, uma onda de emoção os atingiu. As nuvens se despedaçavam, revelando um arco-íris vibrante e exuberante, um sinal de esperança e mudança. Mas o que aquela visão significava para eles? O que, afinal, viria a seguir nessa nova jornada? A intensidade da cena tomava conta do espaço. Mateus e Joaquim ainda fixavam os olhares no arco-íris que se estendia majestoso sobre eles. Um colorido salpicado de esperanças, como se a própria natureza estivesse celebrando a nova oportunidade que surgia. Você está vendo isso? Joaquim perguntou, balançando a cabeça em descrença. É como se tudo estivesse mudando. Exato! É um sinal pra gente, Joaquim. Um novo começo. As palavras de Mateus saíram com uma sinceridade crua, e ele sentia que o coração estava acelerado, não só pela emoção do momento, mas pelo peso da transformação que assistia diante de seus próprios olhos. A multidão ao redor ainda vibrava e comemorava, mas para os dois, tudo se tornara distante. O barulho da festa parecia agora um sussurro. Hélices de esperança giravam nas mentes deles. Uma corrida e um laço de rivalidade haviam se tornado o chão sólido para plantar sementes de amizade.
E se a comunidade visse isso? Joaquim ponderou, sua voz mais forte agora, como se estivesse revelando uma ideia que já germinava em sua mente. Talvez a gente consiga unir os grupos. O que você acha? Mateus sentiu um leve arrepio. A ideia ressoava como um cântico conhecido. É isso! Quem sabe podemos fazer algo prático, uma corrida comunitária, um evento onde todos participem e, mais importante, onde possamos mostrar o que somos capazes de fazer juntos. Os olhos de Joaquim brilharam. Fazer o que era para ser nosso, Mateus. Vamos transformar isso em um símbolo de superação. Após esses pequenos momentos de troca, um pertencimento começava a se formar entre eles. Ambos sentiam que estavam construindo algo sólido, um alicerce para a nova história que desejavam escrever. Mas, mesmo com toda a vibração da possibilidade, uma sombra de dúvida ainda persistia sobre Joaquim. E se as pessoas não aceitarem? O que vai acontecer depois de começarmos isso? Indagou ele, a insegurança surgindo mais uma vez. Mateus respirou fundo, tentando dar solidez àquelas palavras. O importante é que nós estamos dispostos a tentar. Vamos começar pequenos com a nossa verdade. E quem sabe, isso inspire outros. O maior desafio é iniciar. E se acreditarmos, as pessoas podem acabar se juntando a nós. Naquele momento, uma pessoa da multidão se aproximou. Um senhor com cabelos brancos e olhos brilhantes, segurando um cartaz que dizia: "A união faz a força." Ele olhou para os dois, um sorriso no rosto. Vocês estão fazendo a coisa certa, meninos. Quando se une a força da amizade, não há como dar errado. A energia que se formou em volta deles, como um raio, fez com que Mateus sentisse o peso das responsabilidades. Ele sabia que a jornada seria repleta de desafios. A dúvida de Joaquim o atingiu em cheio. O que aconteceria se eles não conseguissem conquistar a todos? Mas antes que o medo pudesse dominá-lo, o arco-íris agora parecia brilhar ainda mais intensamente, e a luz dele refletia na esperança que se acendia dentro de Mateus. Êxito ou fracasso, Joaquim, vamos fazer isso juntos. O sorriso de Joaquim retornou lentamente, como um sol que rompe as nuvens. E naquele instante, ambos sabiam que um novo vínculo havia nascido. O passado poderia ser um peso, mas o que estava diante deles era leve, radiante e cheio de promessas. Enquanto todos ao redor começavam a se dispersar, Mateus tomou a mão de Joaquim, firme, determinado. Vamos nos encontrar amanhã para fazer planos. Não podemos deixar essa oportunidade escapar. Mas quando estavam prestes a se afastar, um estrondo forte ecoou, fazendo o chão tremer levemente. Eles se viraram em direção à fonte do som. Um quadro de fogos de artifício começou a explodir no céu, colorindo a tela da noite, dispersando as levezas da incerteza nas cores vibrantes. Mateus, olha isso! Joaquim exclamou, quase sem conseguir conter a emoção. A cena mágica preenchia o ar com um senso de expectativa. A exaltação tomou conta de ambos. Mas em meio a tantas cores, Mateus não conseguia escapar de uma pergunta que agora pulsava em sua mente. Será que realmente estão prontos para tudo isso? E assim, com os corações pulsando forte, a dúvida se misturava à esperança enquanto olhavam para o céu. Antes de cada explosão de cores, um novo pensamento surgia. O que mais a vida tinha guardado para eles? O dia seguinte chegou com a luz do sol filtrada através das nuvens, como se também estivesse esperando para ver a transformação que Mateus e Joaquim planejavam. Sentados em um banco de madeira na praça central, rodeados por flores, os dois amigos discutiam cada detalhe da corrida comunitária. O entusiasmo era palpável, mas a tensão no ar não podia ser ignorada. Precisamos decidir como vamos divulgar isso, disse Joaquim, passando a mão pelo cabelo, um sinal claro de que sua mente estava a mil. Se a gente não comunicar bem, as pessoas não vão entender a importância. Mateus balançou a cabeça concordando, mas seu coração batia acelerado por outra razão. Sim, mas também precisamos mostrar na prática. Um evento só funciona se tiver energia, paixão. Alguém precisa dar o primeiro passo. Joaquim olhou ao redor, observando as pessoas que passavam enquanto pensava nas próprias palavras. Ele começou a se questionar se realmente havia força suficiente para criar a mudança que eles tanto desejavam. O que acontece se não der certo? Ele perguntou, seu olhar furtivo desviado para o chão. E se conseguirmos um público pequeno e as pessoas não se animarem, o que vai ser da gente?
A insegurança se instalou entre eles, como uma sombra indesejada. Mateus inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com determinação. A gente só vai saber se tentar. Lembra do arco-íris? Ele apareceu quando menos esperamos. O que pode estar esperando por nós, se pudermos inspirar outros? Esse era o espírito que sempre elevava o ânimo de Joaquim. Então, que tal fazermos um cartaz? Algo grande e chamativo que mostre o que estamos propondo? Sugeriu com um brilho renovado nos olhos. Mateus sorriu. A ideia ressoava bem. Juntos foram para um cantinho da praça onde um grupo de crianças jogava bola. Joaquim puxou algumas folhas de papel e canetas. Eles começaram a rabiscar ideias, cores e frases que abrangiam a essência do que queriam transmitir. Vamos conversar com as pessoas também. A gente precisa mostrar que a corrida é muito mais do que apenas um evento. É uma celebração da nossa comunidade. Mateus falou, sua voz animada. Ali, naquele pequeno espaço, os amigos respiravam esperanças e sonhos em cada traço. As cores agora não eram apenas pinturas, mas um símbolo, um grito coletivo por união. Mais tarde, enquanto distribuíam os cartazes pela cidade, perceberam algo surpreendente. Muitas pessoas paravam, observavam, sorriam e até faziam perguntas sobre a corrida. O que antes era uma ideia vaga começou a ganhar corpo. Cada resposta, cada sorriso, alimentava a chama da coragem que tinham aceso juntos. Olha só! Joaquim exclamou, apontando para um grupo de jovens que se aproximava. Eles estão vindo falar com a gente. Os meninos, cheios de energia, logo integraram-se à discussão, trazendo sugestões e ideias frescas. Em pouco tempo, o evento que ambos imaginavam estava se transformando em algo maior, algo que talvez nem eles pudessem ter previsto. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida de Joaquim ainda o atormentava enquanto o olhar horrorizado cruzava seu rosto. E se a festa acabar em briga? Você sabe como as rivalidades entre os grupos podem ser perigosas. Mateus parou por um momento. O que precisamos lembrar é que naquele arco-íris, cada cor era diferente, mas juntas formavam algo lindo. A diversidade é nossa força, mas para isso, precisamos mostrar que é possível coexistir. A crença de que estavam plantando uma semente de mudança os envolvia, mas o medo do que poderia dar errado não sumia. Contudo, naqueles olhares esperançosos, ele gostaria que cada um deles pudesse ver o arco-íris que se formava em suas próprias vidas. Quando voltaram para casa, uma pergunta ecoava na mente de Mateus, amalgamando-se ao peso do próximo dia. Será que conseguiríamos realmente unir todos ao nosso redor? E antes que pudesse encontrar uma resposta, uma mensagem chegou ao seu celular. O remetente era alguém que ele não esperava ouvir depois de tanto tempo. A pulsação de ansiedade começava a pulsar em seu peito. O que aquilo significava? O dia amanheceu diferente. A luz mais intensa invadia o quarto de Mateus, como se cada raio lhe trouxesse uma nova expectativa. Ele ainda estava mergulhado em sentimentos conflitantes quando se lembrou da mensagem no celular. O coração acelerado quase foi uma resposta ao peso do passado que, de repente, se reavivava. Despertou e pegou o celular. Uma notificação voltou à sua mente, como se fosse um eco distante. O nome que aparecera na tela era, sem dúvida, um convite e uma armadilha emocional. Era Clara. Eles não se falavam havia anos, e a última vez que Mateus a viu, o clima entre eles era denso, com promessas não cumpridas e esperanças não correspondidas. O que ela queria? Enquanto a confusão o invadia, imaginou se isso poderia afetar o projeto da corrida. E se Clara tivesse algo a ver com o evento, decidiu que precisava saber a verdade. O coração ainda batia forte quando digitou a resposta, seu dedo hesitando sobre o botão de envio. Oi, Clara, o que aconteceu? Com a resposta ainda pendente, Mateus se vestiu e saiu apressado de casa. O vento fresco acariciava seu rosto, mas não podia apagar a ansiedade que crescia a cada passo. Ele precisava encontrar Joaquim e discutir o que poderia impactar a corrida. O caminho até a praça era familiar, mas aos poucos se transformava numa trilha de lembranças que ele tentava enterrar. Joaquim já o esperava, inquieto, andando de um lado para o outro ao lado do banco onde normalmente se sentavam. Quando viu Mateus, veio ao seu encontro com uma expressão que misturava preocupação e excitação.
Você não vai acreditar. Temos que conversar. Fui abordado por um grupo que quer se juntar à corrida. Eles têm dinheiro e recursos. Podemos fazer algo grandioso. Mateus sorriu, mas era um sorriso forçado. Isso é ótimo, Joaquim. Mas e se isso complicar as coisas? Esse grupo tem uma história conturbada com a nossa comunidade. Mateus, precisamos de apoio. Isso pode ser um divisor de águas. Pense em quantas pessoas poderíamos reunir e inspirar. A empolgação de Joaquim era contagiante, mas Mateus sentiu um frio na barriga. E você acha que estamos prontos para lidar com as consequências? Perguntou Mateus preocupado. E se isso acabar em conflito? Se não tentarmos, nunca saberemos o que pode dar certo. Joaquim insistiu, seu olhar agora determinado. Vamos fazer desse evento algo que una a todos. E quanto a Clara, isso não pode também ser um fator. Você já pensou em como as coisas estão mudando? A verdade é que Mateus queria acreditar nele. É claro que as esperanças eram uma luz no fim do túnel, mas e se essa luz apenas acendesse mais fogos em um campo já inflamado? De repente, seu celular vibrou em seu bolso. A mensagem da Clara tinha chegado. Ele hesitou por um momento, em dúvida se deveria ler ou não, mas a curiosidade venceu. Mateus, eu voltei para a cidade e preciso de você. Podemos conversar? Há muitas coisas que preciso te dizer. Uma onda de emoções o invadiu. Ele olhou para Joaquim, que também percebera a intensidade de sua expressão. O que foi? Joaquim perguntou, entre ansioso e preocupado. É a Clara. Mateus respirou fundo, como se cada palavra revelasse mais do que conseguia aguentar. Ela voltou. A atmosfera entre os dois amigos mudou rapidamente e uma inquietação se instalou. A corrida não era apenas um evento agora. Havia uma nova espiral de sentimentos se formando, e Mateus sabia que a mistura dele com Clara poderia alterar tudo. Você precisa decidir o que vai fazer, Joaquim disse, o olhar firme e desafiador. Mas lembre-se, o que acontece agora pode impactar mais do que você imagina. As palavras de Joaquim ecoaram na mente de Mateus enquanto ele sentia o peso do momento. O que aconteceria se a corrida realmente trouxesse Clara de volta para sua vida? Ele sorriria ou sofreria novamente? Enquanto a praça começava a se encher de gente, Mateus estava à beira de uma decisão que poderia transformar não apenas sua vida, mas a vida de muitos que esperavam por uma nova chance. E entre risos e preparativos, a pergunta se tornou urgente. O que irá escolher fazer? Mateus parou à beira da praça, sentindo a energia pulsante da comunidade ao seu redor. O dia da corrida finalmente havia chegado, e com ele, um turbilhão de emoções. Ele viu Clara se aproximar, seu coração acelerando. O que ela queria? Estava claro que entre eles ainda existia uma conexão forte, mas o que isso significava agora? Mateus, disse Clara com um sorriso tímido. Eu voltei porque eu precisava entender o que deixei para trás. O que você está fazendo aqui é incrível. Eu sempre acreditei que isso poderia acontecer. As palavras dela deram um nó na garganta de Mateus. Ele se lembrava das promessas feitas, dos sonhos que dividiram e das mágoas que ainda pesavam. Mas olhar para ela agora, tão presente, trouxe à tona a esperança. Ela continuava a ser uma parte importante de sua história. Clara, a gente vai fazer algo diferente. Esta corrida não é só uma competição, é uma celebração do que somos, juntos. Os olhos de Clara iluminaram-se, mas a preocupação ainda estava ali, como uma sombra sutil. E quanto a Joaquim? Eu sei que vocês têm uma rivalidade. Isso não vai complicar as coisas? Não, não mais, respondeu Mateus, sua voz firme. Joaquim e eu decidimos nos unir. Precisamos entender que a mudança começa com a gente. O que importa é o futuro que queremos construir. Eles se entreolharam e a intensidade do momento foi como um estalo. Mateus sabia que essa conversação era mais que um encontro entre dois antigos amigos. Era um reencontro de possibilidades. Uma oportunidade de reparar o que estava quebrado e seguir em frente. As horas passaram e a multidão começou a tomar forma. Estrondos de risadas, os rostos luminosos das crianças e os olhares esperançosos dos adultos enchiam a praça. Pouco a pouco, a velha rivalidade estava se dissipando, transformando-se, dando espaço a algo grandioso. É hora, Mateus! Joaquim gritou, atravessando a multidão até eles. O brilho animado em seus olhos estava longe do desdém que Mateus costumava ver.
Estão todos nos esperando. Vamos mostrar a eles do que somos capazes. Mateus não hesitou em apoiar Joaquim. Vamos então, juntos! Os três se dirigiram para a linha de partida, e um sentimento forte de união preenchia o ar. As sombras do passado pareciam ter se desfeito, dando espaço a um renascimento. O narrador fez a contagem regressiva e a adrenalina estava no auge. 3, 2, 1. O sinal ecoou e a corrida começou. Cada passo de Mateus na terra firme era um símbolo de libertação. O objetivo ia além de vencer. Ele corria por conexão, por amor à sua terra e por todos aqueles que o apoiavam. Ao seu lado, viu Joaquim liderando, incentivando a multidão a aplaudir e apoiar. Clara estava na lateral da pista, vibrando, e Mateus se sentiu mais forte com cada olhar dela. A parceria formada entre ele e Joaquim ia se revelando não apenas na corrida, mas na vontade de criar um novo caminho para todos. A tensão que existia entre eles foi substituída por um apoio mútuo que reverberava pela comunidade. Juntos, eles estavam deixando para trás uma história velha, cheia de dor e rivalidade. Nos últimos metros, Mateus percebeu que haviam se formado grupos ao redor da corrida. Pessoas que antes estavam divididas agora erguiam bandeiras de apoio, torcendo de forma uníssona. Ele mal podia acreditar. Não era só uma competição, era uma mudança de mentalidade. Era a energia do sertão fluindo como nunca antes. Enquanto cruzavam a linha de chegada, Joaquim e Mateus levantaram os braços triunfantes. As palmas ecoavam, a multidão aplaudia e gritava em celebração. Clara vinha ao seu encontro, e a alegria nos olhos dela era contagiante, não apenas por ter vencido a corrida, mas porque juntos conseguiram criar um ambiente de união que antes parecia impossível. Você deveria ter mais confiança em si mesmo, Joaquim, disse Mateus com um sorriso largo. Acho que conseguimos. Sim, conseguimos mesmo, respondeu Joaquim, a vulnerabilidade agora substituída por um espírito de camaradagem. Nunca pensei que veria isso acontecer. Ao olharem para a multidão, Mateus percebeu que a jornada realmente estava apenas começando. O que eles tinham feito não se limitava a vencer uma corrida, mas a estabelecer um caminho para diálogos, compreensão e a real união entre as pessoas. A história do sertão estava ganhando novos capítulos, e ele estava pronto para escrever isso junto com os amigos, com Clara e com todos aqueles que estavam dispostos a acreditar. Cada sorriso que encontrou pelo caminho era um lembrete de que juntos poderiam construir um futuro melhor. Agora vamos lá. Não vai ser fácil, mas essa corrida foi só o primeiro passo, disse Mateus, determinado. E assim, com o coração cheio de esperança, ele resolveu que não apenas correria pelo sertão, mas também lutaria para que a luz do entendimento e do amor fossem sempre a meta, a linha de chegada a ser alcançada. As chuvas do passado deram lugar ao arco-íris da mudança. E você? Vai ficar de fora dessa história? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo deste conteúdo que transforma vidas. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.